encontra-se sem o Salvador, salvação das dores, salvação das enfermidades, salvação das opressões dos demônios. Amém? Senhor Jesus é aquele que salva. Amém? Lucas 23, 39 diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Deixa eu colocar você na cena. Entendemos o contexto em que isso aconteceu. Acredito eu que a maioria de nós sabemos. Jesus, ele está na montanha, uma montanha solitária, e lá na montanha existem 3 cruzes. Jesus está no meio, e ao seu lado direito há um ladrão, e ao seu lado esquerdo também há um ladrão. E é na cruz que Jesus prega a sua última mensagem, para um auditório bem menor do que esse. A mensagem de Jesus é pregada para 2 pessoas apenas. Jesus faz da cruz o seu púlpito, como este púlpito aqui, que eu estou pregando. A cruz é o púlpito de Jesus, e quem ouve são esses 2 homens. Você, ao ler o texto juntamente comigo, já percebeu que as atitudes desses homens, ao ouvirem a mensagem de Jesus, são atitudes distintas, são atitudes diferentes. Um deles responde de um jeito e o outro de outro jeito. Esses 2 homens, irmãos, eles representam a atitude de muitas pessoas, ou da maioria das pessoas em relação a Jesus. Um desses homens aceita a mensagem de Jesus, se arrepende e se entrega a ele. O outro rejeita a mensagem de Jesus. Eu quero ver aqui com vocês, de forma muito rápida, algumas lições que nós temos na vida desses 2 homens, nos últimos minutos que esses homens viveram. A primeira lição que nós aprendemos com eles é que, mesmo diante dos problemas, há aqueles que se recusam a crer no Senhor. Você é convertido, amém? E você sabe que Jesus, ele é poderoso para mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Eu admiro muito os testemunhos que as pessoas contam da transformação que Jesus operou na sua vida, quem elas eram e quem elas se tornaram. E quando nós nos convertemos de verdade, nós queremos que outros experimentem e vivam aquilo que nós estamos vivendo, sim ou não, irmãos? Sim. Por isso que às vezes nós somos taxados de insistentes, chatos. Aquele crente fica me chamando para ir no culto, fica me chamando para ir na célula, não me dá sossego. Tem gente que até desvia, porque não quer ser convidado, não quer ouvir a mensagem do Evangelho. Mas por que nós fazemos isso? Nós não fazemos isso por uma obrigação, nós fazemos isso porque Jesus entrou no nosso coração e Ele transformou a nossa vida. Daí, nós olhamos as pessoas que estão numa condição difícil,
E nós conhecemos Jesus, e nós sabemos que Jesus pode transformá-las. E nós vamos lá e pregamos para elas, mas muitas dessas pessoas fazem o quê? Elas recusam. Elas recusam. Talvez você recusou também bastante. Talvez você levou muitos anos para aceitar a mensagem do Evangelho. Talvez você levou muitos anos para aceitar a mensagem de Jesus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Um desses ladrões, um destes homens, quando Jesus está ali, e Jesus, eu não vou falar todas elas agora, mas Jesus falou 7 frases na cruz. Estude sobre isso, é importante você entender. Antes de Jesus morrer, ele falou 7 frases. E aqueles ladrões crucificados com ele, ouviram. E um dos ladrões, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva-nos também. O que nós percebemos na fala deste homem? Nós percebemos que esse homem não acreditava em Jesus. Nós percebemos que este era um homem cheio de incredulidade, e um homem de pouca fé. Certamente porque toda a Galileia e toda a Judéia, toda Jerusalém ouviram falar de Jesus, e esse homem, pelo menos uma vez na sua vida, ele ouviu os feitos de Jesus, ele ouviu que Jesus curou, ele ouviu que Jesus ressuscitou mortos, ele ouviu que Jesus fez lá na festa em Caná, transformando água em vinho, mas mesmo assim, o seu coração é cheio de incredulidade. A frase dele é a seguinte: se você descer dessa cruz, aí sim, eu vou acreditar que você é o Filho de Deus, e que você pode me tirar daqui também, e pode me salvar. Por isso que a resposta dele para Jesus é: salva-te, salva você mesmo, e depois me salva. Por que, queridos, esse homem não foi abençoado como outro homem, que nós vamos ver já já? Alguns motivos. Há motivos que impedem as pessoas de serem abençoadas. Escute isso. Se você perguntar para qualquer pessoa: você quer ser abençoado? Você quer um presente na sua vida? Você quer algo que você tanto sonha, tanto espera? A maioria das pessoas vão dizer: sim, eu quero. Onde tem que ir? O que tem que fazer? Mas muitas pessoas têm uma atitude diferente com aquilo que elas dizem esperarem. Esse homem, ele não foi abençoado, sabe por quê? Por causa do orgulho. Diga orgulho. O orgulho impediu de ser abençoado. Ele sabia que ele morreria daqui a alguns minutos. Ele sabia que ele morreria talvez depois de 1 hora ou de 2 horas, mas veja, ele preferiu morrer do que pedir ajuda a Jesus. Ele preferiu perder a oportunidade de receber a salvação do que ir para Jesus e pedir: me salve, Jesus. Dizem que uma das coisas mais humilhantes da vida é pedir algo para alguém. Isso então, para uma pessoa orgulhosa, é um caos. Tem que pedir alguma coisa, tem que pedir um dinheiro, tem que pedir um favor. E esse é o motivo de muitas pessoas não receberem a bênção de Deus, porque elas têm orgulho de pedir. Às vezes acontece aqui na igreja, a gente fala assim: quem precisa de oração, vem aqui na frente. Aí muitas pessoas não vêm. E eu fico aqui pensando: meu Deus, será que essa pessoa não precisa nada na vida dela? Depois eu vou pedir para ela o segredo, porque eu tenho uma lista grande, irmão, de coisas que eu estou precisando. E é grande a minha lista, você nem imagina. Mas tem gente que não é humilde o suficiente para dizer: ah, eu preciso sim, eu preciso de saúde, eu preciso de um emprego novo, eu preciso sim de cura, eu preciso sim que Deus abençoe meu filho, minha filha. Tem gente que fala: não, mas pastor, eu não vivo pedindo nada para Deus, eu só vivo agradecendo. Sabe qual é o nome disso? É orgulho. Porque a pessoa que é humilde, ela sabe que ela tem que pedir para Deus, e somente para Deus, e quantas vezes for necessário ela pode pedir para Deus.
Então esse ladrão da cruz, o primeiro deles que nós estamos falando, o orgulho impediu de receber. Mas há uma segunda coisa, ele não recebeu porque ele duvidou. Diga, duvidou. Ele duvidou do Filho de Deus. Por quê? A palavra dele foi assim: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Ele estava ao lado do Salvador, mas ele morreu sem salvação. Às vezes nós estamos do lado da bênção, mas não recebemos a bênção. Às vezes estamos do lado da salvação, mas não recebemos a salvação. Às vezes estamos do lado do milagre, mas nós não recebemos o milagre. A dúvida, irmãos, é a maior ladra das bênçãos de Deus. A maior ladra. A moeda que Deus espera de nós é a fé. A fé é a moeda de troca no reino espiritual. Se nós cremos, nós recebemos. É algo simples. Você está doente, creia que Jesus cura. Você não está dormindo à noite por causa da ansiedade e das preocupações, creia que Jesus te dá paz. Você está com a sua vida financeira em caos, ore a Ele e peça favor, graça e um escape da parte dEle. Você está vivendo um momento de crise pessoal, familiar, olhe, peça a Ele, Ele é poderoso para realizar o impossível. Mas o ladrão da cruz, ele duvidou, ele falou: esse cara não é filho de Deus coisa nenhuma. Se ele fosse filho de Deus, ele não estaria na cruz. Se ele fosse filho de Deus, ele desceria aí, romperia com esses cravos na mão dele, libertaria a gente, mataria os soldados romanos que o colocaram aqui. É interessante, irmãos, que as pessoas creem em tantas coisas absurdas, mas muitas delas não conseguem crer no poder de Deus. Tem gente que crê em pé de coelho, tem gente que crê em gnomo, tem gente que crê em disco voador, tem gente que crê, que mais? Tem gente que crê em pirâmide, tem gente que fala: vou levar uns cristais para dentro de casa, vou acender incenso, vai melhorar, vai purificar o ambiente. As pessoas creem em tantas coisas, elas creem em Papai Noel, elas creem em tantas coisas, mas elas não creem no Filho de Deus, Jesus Cristo. Entende? Diz que tinha uma família de 5 pessoas, e essas 5 pessoas eram um casal e 3 filhos, e só um menino de 13 anos que ia à igreja, ninguém mais queria saber da igreja. E toda vez que ele ia à igreja, o pai dele, quando ele voltava da igreja, o pai dele zombava, o pai dele escarnecia, porque ele ia para a igreja. E um dia ele foi na escola dominical, e quando ele chegou em casa, o pai dele foi para ele e falou assim: o que você aprendeu lá na igreja hoje? Querendo zombar dele. Aí ele falou assim: eu aprendi como Moisés tirou o povo do Egito. E o pai dele então, para prová-lo, falou: e como é que foi que isso aconteceu? Ele falou: você nem sabe, pai. Moisés estava lá de frente, o mar vermelho, aconteceu muitas coisas antes, mas eles tinham que atravessar o mar vermelho. Aí Moisés, ele ligou para a base aérea, e lá na base aérea, Moisés, ele falou se tinha uns engenheiros que pudessem construir uma ponte sobre o mar, para que o povo de Israel pudesse passar. E quem atendeu do outro lado falou: é possível sim, nós vamos mandar aí 4 engenheiros. E vieram 4 engenheiros, e eles construíram uma ponte sobre o mar, e o povo de Israel foi passando. Mas quando o povo de Israel foi acabando de passar, Moisés ligou novamente lá para a base aérea e falou: será que vocês não têm uns aviões, uns caças para mandar uns mísseis? Porque a hora que nós terminarmos de passar, aí vocês mandem uns mísseis e implodam completamente essa ponte. A base aérea atendeu e mandou os mísseis, e assim Moisés e o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. O pai olhou para ele e falou: rapaz, da onde você tirou a história? Ele falou: não, tive que contar isso, porque é mais fácil você acreditar nisso do que acreditar na verdade. Se eu contar a verdade, você não vai acreditar.
É isso que a incredulidade faz. Tem pessoas que precisam crer no absurdo, e elas não conseguem crer naquilo que é simples. E o que é simples? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso é simples, é só crer nele, é só acreditar, creia nele. Mas esse homem, ele também, escute, ele não foi salvo por causa do orgulho, porque ele não pediu, mas porque ele desperdiçou a última oportunidade da sua vida. Último momento da sua vida. Ele tinha o bilhete premiado, porque imagine só, olha aqui. Esse homem foi um ladrão. Ele roubou muitas pessoas. Esse homem, queridos, ele fez mal para muitas pessoas. Nós não sabemos a história dele, nós não sabemos se ele matou alguém, não sabemos. Mas naquele momento, ele tem a oportunidade de receber a salvação, e se redimir de tudo aquilo que ele fez, mas ele desprezou, ele rejeitou essa oportunidade. Aquilo que era para ele, gratuitamente, aquilo que era para ser uma bênção para ele, foi perdido, porque ele não aproveitou a oportunidade que o Senhor tinha para ele. Você entende isso, querido? Quando Deus quer abençoar você, escute, quando Deus quer te abençoar, Ele prepara uma oportunidade para você. E não deixe oportunidades passarem. Você veio hoje aqui, hoje é uma oportunidade de Deus para você nesse lugar. Há uma oportunidade de salvação, há uma oportunidade de libertação, há uma oportunidade de transformação. O que Deus tem para esse culto, não vai acontecer em nenhum outro culto. Quem não veio, perdeu. A bênção é para quem está aqui, a bênção é para você. Há uma bênção liberada, há uma oportunidade para nós hoje. E nós precisamos fazer o quê? Nos apropriar dela. Não desperdiçá-la. Amém? Agora, vamos olhar para a vida do outro ladrão. E o que aconteceu com ele. Em segundo lugar, quem se volta para o Senhor no dia da adversidade, encontra o quê? Diga para quem está ao seu lado, quem se volta para o Senhor no dia da adversidade, encontra salvação. Você pode dizer amém? Diga: a salvação de Deus para a minha vida. Diga para quem está ao seu lado: a salvação de Deus para a sua vida hoje. Amém? O outro ladrão também está lá, e ele está na mesma situação. Ele está condenado. Quem estava na cruz estava condenado. Quem estava na cruz já sabia que morreria. Ele sabe disso, ele entende isso. Ele é um pecador, ele é um criminoso, e ele sabe que ele está ali com castigo merecido. Ele está na cruz para ser castigado merecidamente. Mas a atitude dele, queridos, é uma atitude completamente diferente. Vamos ver que atitude é essa. A primeira coisa que esse ladrão faz é que ele reconhece sua verdadeira situação. Amém? Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz quando nós reconhecemos que nós precisamos e dependemos dEle. Aquele homem diz, o primeiro: se tu és o Cristo, desce daí e me salva. Este homem chama a atenção daquele. Você lê o texto, ele chama a atenção, ele repreende o primeiro ladrão, e ele diz assim a ele: olha, é o seguinte, nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque nós cometemos um crime. Agora este homem, Jesus, ele não fez mal nenhum. Nós estamos aqui com justiça,
Nós estamos aqui porque nós fizemos mal, mas este não. Aprendemos a importância de nós não mantermos o nosso coração endurecido. Aprendemos, queridos, que embora muitas vezes as situações possam se agravar, o caminho para elas mudarem é nós chegarmos diante de Deus e nos quebrantarmos, nos humilharmos e reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Há pessoas que são duras e que elas não dão o braço a torcer em ocasião alguma. Então o casamento está indo por água abaixo e a pessoa não pede ajuda. As finanças estão um caos e a pessoa não pede ajuda. A saúde está debilitada e ela não pede ajuda. Pedir ajuda é o primeiro passo para a sua vida mudar. Pedir ajuda é o primeiro passo para o milagre acontecer. Esse homem reconheceu e ele vai para Jesus e ele diz: salva-me. O primeiro diz: salva-te, mas o segundo diz: salva-me. Deus sabe qual é a sua situação. Embora você esteja aqui no meio de muitas pessoas, escute, embora você esteja aqui no meio de muitas pessoas, Deus sabe qual é a sua situação, individualmente, amém? Individualmente Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua condição, Ele sabe a sua luta, Ele sabe o seu problema. Ele só está esperando uma coisa de você: peça ajuda, amém? Peça ajuda, diga para o Senhor, diga: olha, eu preciso, eu tenho que ser ajudado, eu preciso que o Senhor me ajude. Em segundo lugar, queridos, nós vamos ver que esse homem, ele não culpa ninguém pela sua situação. Ele não culpa ninguém pela sua situação. Você já deve ter visto muitas pessoas, quando elas vão enfrentando problemas, elas sempre atribuem a culpa a quem? A outros. Elas sempre atribuem a culpa a alguém. Ele não. Ele reconhece que a sua vida estava cheia de erros, que ele havia sido um pecador, amém? E que agora ele precisava da ação de Deus e da intervenção de Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem: eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha esposa, eu sou assim por causa da educação que eu recebi, eu sou assim por causa do meu chefe, eu sou assim por causa do governo. Isso impede de elas receberem a salvação do Senhor. O que o Senhor espera é reconhecermos: Pai, essa condição que eu estou, é uma condição que depende do Senhor, eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua ação, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. O Senhor espera isso, querido, para hoje te salvar. O Senhor espera hoje isso para transformar a sua vida. O Senhor espera hoje isso para fazer um milagre na sua vida, amém? Ele espera isso de você. Ele espera isso da sua parte, que você se posicione. Eu vou pedir para quem está acompanhando essas crianças, essa criança, acompanhá-la agora. É você, Esther? Isso, por favor, querida, vê se ela vai na igreja infantil, amém? Isso, acompanhe ela, por favor, amém? Vamos voltar para cá, queridos, amém? Por fim, aquele homem, ele clama por ajuda. Depois que ele reconhece que ele é pecador, depois que ele reconhece a condição dele, agora ele pede ajuda. Ele diz: Senhor, eu estou aqui, mas se o Senhor puder, lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. É a frase dele. Um homem que se vê como pecador, mas que diz: eu preciso ser ajudado, amém?
E não só isso ele faz, ele não apenas, ele clama por ajuda, mas ele também diz assim, eu falei que ele diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, não foi isso, é Jesus quem diz que ele vai entrar no paraíso, ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que isso significa? É que ele reconhece que Jesus é Rei, aleluia, ele reconhece Jesus como Rei da vida dele, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele diz, eu sei que essa vida está acabando, eu sei que eu fiz muitas coisas erradas, eu sei que eu fiz muitas coisas que eu não deveria fazê-las, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me salvar. Não sei, querido, como você chegou até aqui hoje, talvez bateu em muitas portas, procurou médicos, procurou advogados, procurou soluções em muitos lugares, muitas religiões. Essa é a história de muitas pessoas, e não se culpe por isso. Muitas pessoas, antes de procurar Jesus, elas procuram de tudo. Elas procuram as seitas, elas procuram misticismo, elas procuram idolatria, elas vão fazendo coisas muitas vezes absurdas que nós vemos, coisas que fogem até a lógica, mas um dia elas descobrem, tem Deus, tem Jesus, que bom que elas descobrem, e nós precisamos compreender e entender, que ao descobrir que Jesus está disposto a mudar a nossa vida, nós precisamos ir a Ele com humildade, com fé, colocar a nossa vida nas mãos dEle, e acreditar que Ele pode mudar e transformar todas as coisas. Por fim, nós vamos ver que os milagres, eles acontecem quando Jesus está no centro, amém? Quando você coloca Jesus no centro da sua vida, milagres começam a acontecer. Quantas cruzes eram? Quantas? Quem estava no meio? Jesus. Sabe que a Bíblia fala de muitas vezes em que Jesus estava no meio. A Trindade é o Pai, o Filho e o... Quem está no meio? Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus estava no meio de dois ladrões. Jesus morreu exatamente no lugar em que ele sempre viveu, no meio de pecadores. Jesus, você acredita que ele se preocupava em ir na casa dos ricos, em ir na casa daqueles que viviam nos palácios? Não, Jesus não queria estar no meio dos religiosos. Jesus queria estar com pecadores, porque ele sabia que no meio dos pecadores havia fé para mudar, para transformar e para restaurar. Jesus também disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estará no meio deles. Por isso Jesus está aqui. João, na ilha de Pátimos, ele tem a visão do fim dos tempos, e ele vê o Cordeiro de Deus, e ele vê tronos, e no meio do trono, João diz que Jesus vê no meio do trono o leão da tribo de Judá. Em Caná da Galileia havia um casamento, uma festa, e num determinado momento da festa faltou vinho. E diz a Bíblia que Jesus estava no meio da festa, e o que aconteceu? Ele transformou água em vinho. Por isso, sempre coloque Jesus no meio da sua vida, coloque Jesus no meio das suas decisões, coloque Jesus no meio do seu lar, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, coloque Jesus no meio do seu negócio, das suas finanças.
Sabe por que muitas pessoas não têm vitória? Estou encerrando. Porque elas dividem a vida delas em muitas áreas, e Jesus é apenas uma face da religião, que elas encontram no domingo, ou um outro dia da semana. Não, traga Jesus para todas as áreas da sua vida, traga Jesus para todas as esferas da sua vida, e você vai encontrar salvação, graça, perdão, prosperidade e amor. Quando aquele homem diz assim para Jesus, aquele homem diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no... Sabe o que Jesus disse para ele? Eu estou salvando você hoje. Jesus disse: você está sendo salvo hoje. Jesus é maravilhoso, irmãos. Eu tenho orado para me apaixonar por Jesus todos os dias, e você deve fazer o mesmo. Eu tenho orado e pedido para que o meu coração queime por Jesus diariamente, porque Jesus é maravilhoso. No último minuto da vida dele, ele arruma uma oportunidade, cravado na cruz, com as suas mãos e com os seus pés, coroa de espinhos, seu lado furado. Jesus encontra no último momento da vida dele, oportunidade para salvar uma pessoa. Aplauda Jesus, sim, aplauda Ele. Você sabe que os religiosos, eles não conseguem entender isso, porque um homem que aprontou a vida toda, roubou gente a vida toda, fez o mal, talvez nunca trabalhou, talvez nunca ganhou um dinheiro suado, com dignidade, foi um ladrão a vida toda, como eu disse antes, talvez até matou, tirou a vida de alguém, mas depois de uma vida de erros, no último minuto da sua vida, no final da sua vida, ele se volta para o Senhor, e o Senhor o salva. Tem gente que ouve isso e diz: não é possível, não é justo. Aleluia, que não é justo mesmo, porque se fosse justo eu não estaria aqui, se fosse justo você também não estaria aí. O nome disso não é justiça, o nome disso é graça, graça divina, graça de Deus. Por isso, você pode ter vivido uma vida longa, fazendo um monte de coisas, você fez um monte de loucura, errou, drogou, bebeu, roubou, não sei, fez tantas coisas, mas se você hoje buscar ao Senhor, você vai encontrá-lo, você vai receber salvação, perdão, você vai receber um novo nome, você vai receber uma nova vida, você vai receber uma nova história, e você vai viver para uma vida próspera e abençoada em Deus. Em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu já tive a oportunidade de ganhar pessoas para Jesus nos últimos minutos da vida delas. Graças a Deus eu tive muitas oportunidades de estar em leitos de hospital com pacientes terminais, estar ali orando por elas, e nos últimos minutos já aconteceu de sair da UTI e o Espírito Santo me dizer: nessa noite, essa pessoa será recolhida, mas ela será salva. Porque é isso, a oportunidade precisa ser aproveitada, e nós não sabemos da nossa vida, amados. Nós pensamos que nós estamos no controle, não é? Amanhã eu farei, ano que vem viajarei, semana que vem eu vou fazer, eu vou acontecer. Claro, nós podemos planejar, mas quem tem o controle da vida é o Senhor. Hoje é uma oportunidade. Se você não tem certeza da salvação, é uma oportunidade de você ser salvo.
Se você está desviado do caminho do Senhor, afastado da comunhão da igreja, hoje é uma oportunidade para você voltar. E sabe, o que Jesus vai falar para você, é o que Ele falou para aquele ladrão. Outro se perdeu, pelos motivos você já sabe, mas o que Jesus vai falar para você, é o que Ele falou para aquele homem. Hoje mesmo, você estará no paraíso. Quer dizer, hoje mesmo, você receberá a salvação. Amém? Você crê nisso? Feche os seus olhos por um instante. Todos. Ao longo, irmãos, da vida, sempre houve esses dois tipos de pessoas. Ao longo da vida, ao longo da história. Sempre houve dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem sim, e aqueles que dizem não. Aqueles que rejeitam ao Senhor, e aqueles que aceitam buscá-lo nos momentos de dificuldade, ou até mesmo diante da morte. A minha pergunta para você, permaneça com os seus olhos fechados, é: quem é você nessa história? Você é aquela pessoa que diz sim ou que diz não? Você é aquela pessoa que rejeita o Senhor, ou que se dispõe a buscá-lo? Quem é você nessa história? Qual a sua escolha hoje? Sua escolha de salvação. Antes de eu orar por você e com você, eu tenho um convite a fazer. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, se você deseja hoje receber a Jesus como seu Salvador, você que está aqui a primeira, segunda, terceira vez, não importa quantas vezes você já veio, mas se você não fez essa oração ainda, uma oração salvadora, eu quero convidar você a fazer essa oração agora. Seu pai não pode fazer por você, seu amigo não pode fazer para você, seu marido não pode fazer essa oração por você. Essa é uma oração pessoal, porque a salvação é pessoal. Aí no seu lugar, com os olhos fechados, se você quer ser salvo em Jesus, como aquele homem, receber a promessa do paraíso, a promessa da vida eterna, a promessa da salvação, se você quer se reconciliar com Jesus, essa oração é para você. Eu vou fazê-la e eu vou pedir que você repita comigo, aí no seu lugar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e que na cruz Você morreu em meu lugar para a minha salvação. Sei que sou pecador, mas que por meio do Seu sacrifício eu posso ser salvo. Receba-me agora como Teu Filho. Ó Pai que estás nos céus, me receba como Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Com os seus olhos fechados, seus olhos fechados, se você fez essa oração comigo, levante a sua mão que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, isso, tem algumas pessoas com a mão levantada. Fique com a sua mão levantada, isso, para que a gente possa orar por você. Essa oração em que você entrega a sua vida a Jesus. Por favor, fique em pé no seu lugar. Você que está com a mão levantada,
para que a gente possa orar por você. Isso, levante-se, fique de pé. Isso, pode ficar de pé. A gente possa orar por você, possa abençoar você nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que os intercessores estejam indo nos lugares onde essas pessoas estão, e orem por elas, juntamente aqui comigo. A equipe de louvor pode ir subindo, ore por elas, imponham as mãos, e abençoe a vida dessas pessoas.